Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos, tá? Eu vou mutar o microfone do pessoal para a gente poder iniciar a nossa apresentação também. Primeiramente, já gostaria de agradecer, né, o Palmas, que fez todo o contato para estar aí com vocês hoje à noite, para a gente falar um pouco aí sobre cicloturismo e trazer aí uma nova visão sobre esse tipo de modal. Também deixar avisado que a gente vai estar gravando a apresentação, tá? Então, ela vai ficar gravada e arquivada para posteriormente aí o Contour usar, se preciso. Nosso foco hoje aqui é falar um pouco sobre cicloturismo, falar sobre um pouco sobre os caminhos para o desenvolvimento local do cicloturismo, né? Usando o cicloturismo como uma ferramenta para esse desenvolvimento local da região. Vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Ivo Leonardo Schmidt. A maioria do pessoal me conhece como Léo, né? Alguns como Ivo Léo. Eu sou de Santa Catarina, tá? Catarinense, estou aqui próximo à região próximo a Blumenau, próximo a Balneário Camboriú, fico aí em torno de 30 quilômetros nessa região. Santa Catarina é um estado pequeno, né? Nós estamos aqui passando um pouco de frio. Atualmente sou um dos diretores do Clube de Cicloturismo do Brasil, é uma ONG que já existe há bastante tempo, com foco em trabalho voluntário para desenvolvimento da atividade de cicloturismo em todo o território nacional e também com representação do cicloturismo nacional em atividades fora daqui do nosso país, né? Então a gente já esteve participando aí de eventos internacionais. Eu trabalho com turismo, tá? Sou consultor Sebrae, realizo várias atividades de desenvolvimento de produtos focados em cicloturismo, mas também em rotas de peregrinação, roteiros de caminhada, principalmente Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, essa região aqui do Sul e Sudeste. Eu trabalho há bastante tempo com isso. Meus primeiros trabalhos aconteceram aqui em Santa Catarina, com o desenvolvimento aqui da rota no Vale Europeu Catarinense, que é uma rota de cicloturismo, talvez a mais famosa, ou uma das mais famosas no Brasil hoje, junto com o Caminho da Fé, mas é a primeira rota que realmente foi estruturada e desenvolvida para a prática do cicloturismo. Além disso, também trabalho como uma operação de turismo, né, de natureza. Então, levando as pessoas para a natureza para realizar atividades através de empresas que eu tenho sociedade, para caminhar, para pedalar, para remar. Então, eu trabalho bastante com essa atividade e aí venho, muitas vezes, fazer esse trabalho com a consultoria, com o desenvolvimento das rotas, olhando para esses dois mundos, olhando para o trabalho de um produto de cicloturismo que possa atender, né, não só a parte de necessidade que o público em geral precisa, mas entender isso como um produto também, né? Porque o turismo ele passa por essa necessidade de ser um produto turístico, de atender uma demanda que está aparecendo no mercado. Né? Não adianta a gente, às vezes, criar um produto ou desenvolver algo que não tem uma demanda. Né? O tempo de resposta desse produto ele não é eficaz. Então, o foco, muitas vezes, é poder trabalhar em cima disso. Durante a apresentação, a gente, né, não deve ser muito longa, mas eu vou pedir para vocês que, se tiverem dúvidas, desculpa, se tiverem dúvidas, poder colocar no mesmo momento ali no chat a dúvida, ou para quem tem dificuldade, que não está acostumado ainda com os meetings, se quiser encaminhar para o Palmas a mensagem no WhatsApp, ele me encaminha aqui, e aí podendo a gente fazer uma parada e
né, falar sobre essa dúvida no momento a gente já faz, senão a gente acaba, ao final, revisando se ficou algo pendente. Tá certo? Então, vamos dar início aí falando um pouco sobre esse mercado e sobre como ele se comporta para que vocês entendam e saiam daqui com uma visão diferenciada. Então, dentro do cicloturismo, dentro da atividade de turismo ligada à bicicleta, a gente separa e traz uma informação inicial para vocês, que é para que entendam que existem perfis de públicos, né? E dentro desses perfis a gente vai ter a pessoa que ele é o ciclista, né, tradicional, normalmente é aquela pessoa da cidade, muito próximo, que passeia muitas vezes sozinho ou com a família, com a esposa, com filhos, né? Faz alguns passeios curtos, muitas vezes de final de semana, utilizando muitas vezes a estrutura cicloviária do município, usando as áreas mais urbanas de tráfego, tá? Então, essa é a figura do ciclista, o ciclista que muitas vezes a gente chama de ciclista local. A gente vai ter a persona do mountain biker, né? Esse é, muitas vezes, aquela pessoa que é quase o atleta, né? Ele prefere pedalar mais na área rural e montanhosa, né? Principalmente aí na cidade de vocês, isso é bem frequente, e ele busca por uma atividade física mais intensa. Então, o principal objetivo dele, do uso da bicicleta, é focado na atividade física como saúde e lazer. Então, esse é o que a gente chama da persona do mountain biker. E nós temos o terceira persona, que é o cicloturista, né? Esse cicloturista é aquela pessoa que usa o modal, né, ou usa a bicicleta, né, como forma de deslocamento em suas viagens, né, objetivando o maior contato com a natureza. Então, o principal objetivo dele é passear, viajar com a bicicleta, né, para ter o contato com a natureza. Ele muitas vezes pode ser o mountain bike na cidade ou na região dele de dia de semana, né, ou às vezes o ciclista local, mas o foco do cicloturista é conhecer a região, conhecer os atrativos, sejam eles naturais, culturais, gastronômicos, mas é fazer o passeio durante a cidade. Então, o foco das rotas de cicloturismo, na grande maioria, elas vão focar o cicloturista. E é muito importante vocês entenderem essas diferenças dos públicos, né? Porque cada público desse vai ter os seus pontos positivos, quando a gente olha para o turismo, né? O ciclista, por exemplo, ele ajuda a desenvolver uma malha cicloviária numa área mais urbana, que é ter uma estrutura de ciclofaixa, ciclovia, ou ambientes compartilhados com uma sinalização mais frequente, né? É esse desenvolvimento junto ao governo, né, municipal ou estadual. Ele tem uma melhor percepção da estrutura viária como um todo, né, e o respeito. Então, ele traz essa visão, né, de que quando está andando de carro, ele também tem cuidado ciclista. Então, esse é um dos pontos positivos quando a gente tem implementado. E ele gera um consumo mais frequente no comércio local, mas geralmente é um consumo mais específico, né? Ou às vezes um produto local, uma padaria na hora da saída, na hora da volta, o pessoal às vezes que sai para pedalar e se encontra no final, em algum ponto no final para tomar uma cerveja, para tomar um refrigerante, então até durante o caminho, o consumo de uma água, de um isotônico, mas ele gera um consumo local e frequente, porque é uma pessoa que normalmente nos finais de semana vai sair de bicicleta. O mountain biker, que é aquela pessoa mais focada na atividade física, ele traz como benefícios o impulsionamento do mercado local da bicicleta. Esse é um cara que pedala frequentemente, muitas vezes aí para a região de vocês ele pedala pela manhã cedo, né, por causa do calor excessivo, no período da tarde até metade na verdade no final da manhã até metade da tarde. Então esse público da região aí
ele costuma pedalar de manhã cedo, mesmo durante a semana. Nos finais de semana, eles fazem o que dizem, né, um pouco mais o longão, né, que é um pedal mais longo, e com isso ele gera um consumo maior né, do mercado da bicicleta, de correntes, pastilhas, então de geração de manutenção e oficina, né? Ele acaba chegando nas comunidades mais afastadas da área urbana e gerando um consumo, porque, como eu falei, né, o ciclista local que também faz esse consumo, essa pessoa, o mountain biker, ele acaba fazendo, principalmente nos finais de semana, o longão dele. Então, lá naquela comunidade mais afastada, ele vai gerar um consumo maior, algo que não é tão presente lá no seu dia a dia, né? E ele acaba fazendo uma divulgação nas redes sociais de todas as belezas locais, né? Sejam elas, às vezes, visuais, de algum atrativo natural, mas também da gastronomia, né, do queijo da região, que, né, existem diferentes produtores, de outros produtos locais que vão ter. Então, ele acaba postando, fazendo a divulgação nas redes sociais e abrindo, né, para um mercado, né, de médio, longo alcance, uma visão de interesse para que as pessoas vão visitar a região, porque elas acabam sendo impactadas por esse visual, por essas fotos. O cicloturista, ele já ele traz uma percepção maior do meio ambiente para a região, porque ele tem um cuidado maior, né, dessa questão, até pelo fato dele usar o modal da bicicleta para fugir do tradicional uso né, de veículos automotores para isso. Ele deixa um maior retorno financeiro nessa região, porque ele vai vir de outro local, muitas vezes vai usar meios de hospedagens, restaurantes, bares. Então, ele é uma pessoa que vai consumir mais, ele vai deixar um maior retorno financeiro por onde ele vai passar, né? E ele ajuda a melhorar uma taxa de ocupação que muitas vezes nas cidades menores, cidades mais interiores, elas têm uma taxa de ocupação de leitos, né, ou das hospedagens, mesmo em pousadas, que muitas vezes ou só estão no final de semana, quando são pousadas focadas no turismo, e esse cicloturista ele pode ser impactado para vir durante a semana, então ele vem no contrafluxo, ou em cidades onde só tem hospedagens comerciais que recebem mais representantes, vendedores que passam durante a semana nessa região, as hospedagens podem trabalhar o final de semana, né? Fazendo com que esse cicloturista comece a gerar uma ocupação que está ociosa naquela hospedagem. Mas é óbvio que não é só tudo flores, a gente também tem o que a gente chama dos pontos negativos de cada um desses públicos, né? O ciclista, né, tradicional, aquele que é mais do passeio, o retorno financeiro dele é baixo, ele não é um retorno financeiro tão alto, ele não costuma deixar uma grande consumo nesses locais por onde ele passa, porque, né, vão ser esporádico, ele passeia talvez não todo final de semana, às vezes sim, conforme ele vai tendo tempo, então ele vai deixar um retorno mais baixo, né? O mountain bike, ele fica, é aquela pessoa da prática esportiva, né? Ele é mais exigente com a infraestrutura local, tá? Normalmente essa é a pessoa que numa hospedagem ou num bar, ele vai querer um local adequado para deixar a bicicleta dele, segura, bem posicionada, que ninguém vai derrubar, que ninguém vai estragar, aonde ele vai pernoitar, ele quer que tenha uma estrutura para lavar a bicicleta, para que ele possa limpar, para que ele possa cuidar do equipamento dele adequadamente. Então, ele é mais exigente com isso, porque são equipamentos mais robustos, com maiores valores investidos. Já em grandes eventos, que é muito comum as pessoas focarem, às vezes, o turismo querendo grandes eventos, principalmente essa região mais montanhosa que a gente tem do país, né? O ponto negativo disso é que ele traz uma grande necessidade de capacidade de leitos, né? Então, para se receber grandes eventos, para se fazer grandes eventos, se precisa ter uma estrutura enorme. E muitas vezes essa estrutura vai ser ocupada somente durante 1, 2 eventos durante o ano. Então, o investimento para se chegar num porte desse, ele é muito grande,
e às vezes não traz o benefício para toda a região, que acaba não divulgando tanto toda a região como precisa, né? Já o cicloturista, o ponto negativo dele é que o retorno dele é de médio a longo prazo, né? Ou seja, o volume de pessoas, dois cicloturistas vindo para a região, ele não ocorre de uma forma massiva, né? Começam a passar pessoas aos poucos durante o final de semana, daqui a pouco durante a semana, daqui a pouco todo dia está passando alguém, e esse volume vai se aumentando aos poucos, né? Então, é óbvio que isso de médio a longo prazo tem como um dos pontos negativos, né? Porque muitas vezes o pessoal não quer esperar esse período todo necessário para se chegar a ter algum retorno, né? De ter uma visibilidade, seja regionalmente ou seja até nacionalmente, para que as pessoas fiquem falando da rota que existe na região. Quando a gente fala em rotas de cicloturismo, desde 2008, o Clube de Cicloturismo do Brasil, que é a entidade, né, a ONG a qual eu participo, a gente vem procurando fazer trabalhos de trazer números sobre o cicloturismo, né? Porque a necessidade de se falar sobre cicloturismo e se planejar corretamente a atividade do cicloturismo, ela passa por uma análise também de dados, né? Para a gente saber como atingir melhor esse público, como entregar um produto que esteja mais adequado. Então, desde 2008, a gente vem realizando essas tarefas e trazendo os números que embasam, muitas vezes, os trabalhos que são implementados, né? Só ressaltando, pessoal, quem quiser fazer alguma dúvida, não esqueça de colocar aqui no chat, tá? Ou então mandar no WhatsApp para o Palmas, que daí ele vai me passando aqui. Então, qualquer momento aí da apresentação, vocês podem estar fazendo isso, que daí eu já dou uma parada e a gente pontua algo. Então, quem é esse cicloturista? Quem são as pessoas, né, que viajam de bicicleta, que percorrem as rotas de bicicleta, né? Através desses números, hoje, a gente sabe que 62,5% dessas pessoas estão na faixa etária de 30 a 49 anos, né? Então, esse é o público que a gente encontra procurando fazer viagens de bicicleta. 60% dessas pessoas são casados, né? Tem uma renda de 3 a 6 salários mínimos, né? Então 32% das pessoas estão nessa faixa, né? E 40% estão no eixo São Paulo-Rio de Janeiro, né? Esse número vem aumentando também com a inclusão de Minas Gerais, que vem se apresentando no cenário nacional como um grande emissor, vamos falar assim, do público de cicloturismo, né? Então, isso aqui é importante para a gente saber quem é o cliente que a gente precisa desenvolver o produto, ou precisa entregar, como a gente precisa se comunicar, né? O pessoal de marketing hoje fala muito em persona, quem que é essa pessoa, como é que eu sei quem que é ele, né? Como é que ele se comporta. Então, esses números vão apresentando para nós que esse tipo de público, ele costuma viajar 40% em amigos. Então, são amigos que frequentemente ou pedalam juntos ou passeiam juntos e encontram para fazer esses passeios. Faixa de 25% pedalam, né, fazem essas viagens sozinhos, então uma única pessoa. Então, é importante também ter uma estrutura adequada para receber pessoas que vêm sozinhos. Grupos de pedal, que são aqueles em cada cidade, muitas vezes tem em várias cidades tem vários grupos, são pessoas que se reúnem toda a semana para pedalar junto e, sei lá, fazem uma viagem por ano, 2 viagens por ano. Então, 18% são grupos de pedal, né? E 17% dos cicloturistas viajam em casal, né? São os casais que acabam saindo para viajar. Mas observe que a gente tem uma grande fatia do mercado aí, né, encaixada dentro de amigos que saem para viajar juntos. É o grande volume principal de pessoas que viajam. Tá? E 92% desse público, eles organizam a sua própria viagem, né? O que isso é importante? O que traz de informação importante para nós saber que essas pessoas organizam a sua própria viagem? Que, na grande maioria delas,
elas vão atrás das hospedagens, elas vão atrás dos restaurantes, elas vão verificar como é que elas fazem para chegar na cidade, elas vão se responsabilizar por toda a estrutura. Quando a gente vem falar, muitas vezes, com conselhos de turismo, com em várias cidades, né, onde que o cicloturismo ou que o turismo não está totalmente organizado, que não é o principal viés econômico, muita gente fala da necessidade de se ter operadores de turismo na região adequados para receber esse público, né? E esse número apresenta para nós que é claramente possível a implantação de rotas para trazer inicialmente as pessoas, para que posteriormente, com um volume que se vai criar, aí sim o desenvolvimento de operadoras adequadas para receber esse público. Então, a necessidade de se ter uma operadora estruturada, adequada de cicloturismo na cidade ou na região, para que possa ser implementada a rota, ela não é real. Então, a gente precisa, sim, ter uma rota que seja possível as pessoas se programarem para fazer sozinha e que, futuramente, operadores possam ser parceiro de hospedagem, restaurantes, outros serviços de apoio, para que tragam aí um público que procura algo totalmente estruturado, que procura um carro de apoio, que procura um aluguel de bicicleta, que querem tudo pronto, né? Querem simplesmente vir passear na região. Então, é super importante a gente saber que é possível fazer o trabalho de desenvolvimento de uma rota sem essa necessidade de operador. E o que motivam, né, as pessoas a escolherem as rotas de cicloturismo, né, ou escolher uma rota de cicloturismo em específico, né? Esses são os principais motivos de escolha. Estradas de chão batido ou cascalho, cada vez mais as pessoas vêm fugindo de áreas urbanas, áreas estruturadas, elas não querem pedalar no asfalto, elas não querem pedalar em paralelepípedo, elas querem estradas de chão batido. Elas querem o contato com a natureza. Elas querem que esses caminhos sejam por áreas rurais, que levam elas do centro urbano e que possam trazer para elas o maior contato com a natureza, essa vivência com a natureza. Tá? Então, esses são os dois principais itens que fazem as pessoas escolherem a região. Óbvio, a fotografia vai vir junto com essa visualização do maior contato com a natureza, ou como vai ser vendido essa imagem para ela, mas é super importante que a gente entregue algo que a gente está demonstrando existir. Mas, quando a gente procura desenvolver uma rota, é super importante que a gente observe esses dois itens e trabalhe especificamente em cima disso, né? Adequando as rotas para essa ideia, para que as pessoas encontrem na rota aquilo que elas precisam. E aí vem o terceiro item, que é a facilidade no acesso à informação, né? O quanto é fácil, interpretativo e segue a linguagem das pessoas que estão no ramo da bicicleta, as informações disponíveis de uma rota. Eu quero saber quantos quilômetros eu vou pedalar, qual vai ser a altimetria, ou seja, quantas subidas eu vou ter, aonde vai estar a hospedagem, aonde é que eu posso parar para comer, aonde eu tenho um museu para visitar, o que eu posso fazer à noite, aonde eu posso jantar. Então, as pessoas precisam de informações. Então, é necessária essa estruturação e a entrega de informações sobre a rota. Quando a gente consegue atender esses três itens, a gente tem uma rota adequada e de encontro com aquilo que o público está procurando no mercado. Pessoas procuram geralmente rotas que possam proporcionar, né, hoje 40% das pessoas de 4 a 7 dias e 39% das pessoas de 2 a 3 dias. Então, eu costumo dizer que se a gente for pensar num produto ideal, ou seja, montar rotas ideais, eu tenho que pensar em ter umas rotas aí de 3 a 4 dias, né? Ou seja, trabalhar com uma rota de 3 dias, ter 3 rotas diferentes na região, na cidade, para que a pessoa possa pedalar, eu vou encontrar um público mais adequado para que ele venha e fique na região, né? Com isso, óbvio, eu aumento a taxa de permanência dele.
Se eu lançar uma rota única, que a pessoa vem, pedala 70 quilômetros, muitas vezes essa pessoa vai vir de outra cidade, vai pedalar, talvez não vai consumir nada e vai voltar para a cidade dela. Então, eu tenho que pensar dentro disso do que as pessoas estão procurando e também entregar algo para melhorar a minha taxa de permanência dessas pessoas. Além da quantidade de dias, a gente também precisa analisar o que as pessoas procuram em pedal, né? O quanto tempo elas querem pedalar, né? As distâncias, né? 35% das pessoas procuram de 50 a 75 quilômetros de pedal, tá? Que é, hoje, a indicação ideal que a gente faz para rotas diárias. A cada dia eu tenho distâncias nessa faixa. Essa região muito próxima, Minas, divisa de Minas e São Paulo, a gente tem que ter uns cuidados principais, né, aí próximo à Mantiqueira, por questões de altimetria, né? A gente não pode falar só em quilometragem, mas a gente também tem que falar sobre ganho altimétrico, que seria subida acumulada, o quanto a pessoa está subindo diariamente. Porque eu já encontrei na região próxima a vocês aí, às vezes, em 10 quilômetros, subida aí de 1.000 metros, 1.200 metros, que é um nível de dificuldade extremo. Então, existem alguns detalhes que precisam ser avaliados, né, durante esse processo, para também adequar o que o mercado procura não só em distância, mas o que o mercado aceita também em quantidade de subida. Quanto essas pessoas financeiramente gastam com as suas viagens, né? Durante o percurso, ou seja, durante o pedal, durante cada dia de pedal, a média de gasto é de 100 a 249 reais, tá? Então, elas acabam gastando isso durante o seu deslocamento, durante o seu dia, né? Isso inclui uma alimentação rápida, um lanche, às vezes a compra de algum produto local, coisas pequenas que elas vão estar consumindo durante o pedal. O gasto diário dessa pessoa que está na região, ele varia de 1.000 a 2.000 reais, né? E aí sim, esse valor já inclui a alimentação, a hospedagem. Isso são números aí do mercado atual que a gente identifica que as pessoas estão gastando. Mas são números que podem já trazer uma ideia para vocês do quanto que pode se receber, né? O quanto essas pessoas podem deixar na região. Imagina grupos aí de 6, 10 pessoas, né? A gente está falando aí muitas vezes de trazer uma verba de mais de 10 mil reais por final de semana para a região. Então, aos poucos, isso vai aumentando e vai deixando uma renda considerável, né? Quando a gente fala em valores, também é importante identificar o quanto a parte governamental vem impulsionando para esse mercado da bicicleta, né? A gente tem aí em torno de 20 milhões, mais ou menos, investidos em 53 municípios brasileiros, tá, para a estrutura cicloviária, né? Então, é um montante considerável para o mercado da bicicleta. Nós já ultrapassamos aí 600 milhões em faturamento nas empresas de turismo de aventura, então empresas que estão focadas para esse mercado do turismo da natureza, do turismo da aventura, então um montante de financeiro aí importante. São hoje mais de 33 milhões de bicicletas circulando no Brasil todo, então é um público muito grande, né? O público da bicicleta, ele é um amante, ele é um apaixonado pela bicicleta, a pessoa que faz atividade física junto da bicicleta, ela se torna, né, um amante e procura ir para as outras regiões, pedalar para as regiões, então a gente tem um público muito grande para ser impactado. E em 2024 a gente teve um primeiro investimento focado, né, do Ministério do Meio Ambiente, tá, com 2 milhões específico para roteiros de cicloturismo no Brasil. Os trabalhos ainda estão em circulação, em execução, mas é um primeiro investimento direto do Ministério do Meio Ambiente que a gente tem em rotas de cicloturismo. Então, a gente já vê dinheiro, já vê o governo federal entendendo o mercado da bicicleta, o mercado do turismo da bicicleta, como uma importante fonte de renda, e vem fazendo investimentos para o desenvolvimento desse trabalho. Eu trago para vocês um case de sucesso para vocês entenderem que tudo isso é possível, né?
que a gente fala sobre cicloturismo, que a gente traz informações, é possível fazer, é possível implementar e a gente sabe que dá certo. Tá? O Vale Europeu, né, é o primeiro circuito de cicloturismo no Brasil que foi desenvolvido para cicloturismo. Já é um trabalho com mais de 10 anos de implementação, é um trabalho do qual eu tive participação. O Clube de Cicloturismo do Brasil teve todo o trabalho de levantamento, implementação, junto com o consórcio intermunicipal que tem na região, né? E a gente, através desse trabalho, desenvolveu outros diversos, né? Mas ele se tornou um case de sucesso importante, que é usado no Brasil inteiro, né? Pra vocês terem uma ideia, o retorno sobre investimento, né, do que foi realizado para a implementação desse circuito, ele já foi pago no primeiro ano, né? Então a gente já teve um retorno sobre aquele investimento para o roteiro no primeiro ano de implantação da rota, né? Esse consórcio intermunicipal que arrecadou dinheiros com o poder público e entidades privadas conseguiu arrecadar em benefícios na região já no primeiro ano. Então ele teve, por mais que a gente fala que é de médio a longo retorno, né, o Vale Europeu conseguiu tirar isso aí há mais de 10 anos atrás no primeiro retorno. Surgiram na região, que não existia, o Vale Europeu, né, o que muita gente conhece a nível de Brasil, é super conhecido hoje como um dos destinos turísticos mais importantes de Santa Catarina e também do Brasil. Lá atrás não existia, não era uma região turística tão forte. Então, naquela época, junto com o circuito, durante o passar desses 10 anos, surgiram 43 hospedagens, então novas hospedagens que nasceram focadas no turismo da bicicleta, 10 restaurantes para atender esse público, e foram 7 operadoras que foram criadas na região para atender o público da bicicleta. A gente chegou após 10 anos aí, e que aqui no Vale Europeu começava a chegar ônibus com 30 pessoas todos os dias da semana para pedalar. Era um ônibus com muita bicicleta e todo mundo pedalando, hospedagens 30, 40 leitos cheias e um volume assim assustador. Todo dia você encontrava 10, 20, 30 pessoas pedalando nas rotas em qualquer trecho, né? O Vale Europeu é uma rota de cicloturismo que foi concebida aí para pedalar em 7 dias. Né? Então, vocês imaginam que as pessoas vinham para cá e ficavam não só 7 dias, porque elas precisam, para pedalar 7 dias, elas ficam aí de 8 a 9 dias. Então, vinham para ficar quase 2 semanas na região. Registros de 8 mil cicloturistas ano, né, passando no circuito Vale Europeu, isso as pessoas que eram registradas, né, que faziam o seu registro, recebe aí em torno de 26% dos cicloturistas do Brasil. Então, ainda é um sonho de consumo da grande maioria das pessoas que viajam de bicicleta, né? Vir pedalar no Vale Europeu, conhecer o Vale Europeu, tá? A origem principal dessas pessoas é do eixo Rio-São Paulo e Minas Gerais, na grande maioria, né? Mas pessoas de todos os estados brasileiros já passaram por aqui. Então, isso é algo que, né, é marcante, porque dá para ver que todas as pessoas acabam vindo pedalar. Nós temos ciclistas em todos os estados do Brasil. Além disso, grandes eventos, né? Hoje são realizados pelo menos 6 grandes eventos, que reúnem aí eventos de 600 até eventos de 2.000 atletas, tá? Pelo menos 6 vezes ao ano na região. Então, é um grande volume de pessoas que vêm aqui para a região, né, e por isso que se torna um case de sucesso interessante para ser implementado. E aí vocês muitas vezes perguntam, legal, isso é muito, muito interessante, mas como a gente faz para se ter uma rota, né? O Vale Europeu lá atrás, como eu falei, ele é um circuito que tem dentro da sua governança, da sua administração, da sua idealização, um consórcio, tá? Lá um consórcio intermunicipal. Ele seria como uma união de várias cidades, de poder público de várias cidades que quiseram trabalhar juntos com alguns objetivos. Inicialmente, esse consórcio ele tinha um apelo ambiental, né, para se trabalhar
com projetos de meio ambiente, de preservação, coleta de resíduos, então ele iniciou por lá. Posteriormente, ele começou a olhar para o viés turístico, né? Como que a gente pode fazer para trazer uma outra alternativa de renda para a região que esteja agregado, que esteja ligado à questão ambiental. E aí, nesse momento, se utilizou o mesmo consórcio com esse viés turístico, né? Então, são uma reunião de cidades, né? Hoje, ao total, são 12, não são todas que participam da rota, mas são 12 cidades que estão dentro do circuito, são 9 cidades. O Vale Europeu, nesse ano de 2025, está fazendo o lançamento de uma segunda rota de cicloturismo, né? Então, a primeira rota ela já é uma rota que passa, que contém 9 cidades, a segunda rota vai conter mais 7 cidades numa outra rota, inclusive ela vai passar por cidades que não estão nem dentro da região turística do Vale Europeu, mas que se fez parceria com outra região turística, né, para que se possa fazer essa agregação. Então, lá atrás, a união desses municípios e essa identificação de como trabalhar, de que se poderia trabalhar com viés turístico junto com o ambiental, fez eles procurarem uma vertente lá fora, né? Na época se foi para a Europa analisar produtos, ver o que se estava fazendo lá e se entender que existia cicloturismo, que as pessoas usavam a bicicleta. Ao retornar para o Brasil, eles começaram a procurar no mercado nacional se existiam consultorias, se existiam alguns prestadores de serviço, não se encontrou nada. Mas, por acaso, encontrou-se o Clube de Cicloturismo, que era uma união de pessoas que viajavam de bicicleta, né? Ou promoviam a bicicleta. Então, esse contato, essa junção das pessoas que gostavam desse modal, né? Junto com a questão de ideia, se uniu essas duas vontades e aí se mapeou e começou a se trazer a ideia de implementação de um roteiro de cicloturismo. Eu só ler uma perguntinha que deixou aqui. O Rafa Ordini fez uma pergunta aqui, pessoal que está no chat. Eu vou ler a pergunta dele e já respondo. No seu ponto de vista, considerando a questão financeira, gasto para uma implantação, é mais interessante intermunicipal ou municipal? E em relação ao retorno também. Então, Rafa, a parte de implantação, né, vou te dizer que municipal, ela muitas vezes é mais fácil a implantação do que envolver diversos municípios, né? Só que intermunicipal, ela ganha uma força de divulgação maior, né? Embora vamos dizer assim, o ponto negativo é conseguir com que esses municípios conversem, trabalhem em sinergia para que se consiga uma implementação de uma rota, né? Porque vão ter que acontecer investimentos em 2 cidades, né? Em 2 polígonos de cidades ao mesmo tempo. Então, isso é super importante. Mais importante de intermunicipal municipal, eu vou te dizer que vai ser a quantidade de dias que a gente consegue deixar ou permanecer com a pessoa na cidade. Se a gente tem uma cidade que tem um forte atrativo e consegue manter a pessoa, né, por 2 ou 3 dias, ela consegue ter um retorno em cima desse investimento financeiro tranquilamente. Mas precisa ter essa estrutura. Agora, se eu tenho uma cidade que de território ela é pequena, que eu não consigo ter os atrativos tão presentes para manter a pessoa, eu faria apenas a rota de um dia, então eu já passo para o intermunicipal, já agrego algum parceiro junto comigo, para que a gente viabilize em conjunto as 2 cidades, 3, 4 cidades, ou uma região que seja, para que a gente trabalhe e aí a pessoa venha e fique na região por mais tempo, né? Então, ela vai acabar deixando mais recurso para mais pessoas, tá? Então, é mais essa questão que vai identificar do que realmente simplesmente o fato municipal ou intermunicipal.
Então, voltando à apresentação, né, como eu falei lá atrás, então, tudo muito legal, tudo muito bonito, existiu a rota, Vale Europeu deu certo. Mas como se chegou, ou como se chega para se ter uma rota de cicloturismo e para fazer com que a coisa dê certo, né? Ou qual que é o passo a passo, né? Hoje, como implementação, como projeto, a gente segue algumas etapas. E dentro dessas etapas, elas são extremamente necessárias para que a gente tenha um resultado final legal. A primeira etapa é da viabilização, né? A viabilização é fazer essa análise, seja dentro de um Contour, seja dentro de um Sebrae, seja dentro de uma federação de comércio, de algum consórcio intermunicipal, através de grupo de ciclistas, às vezes dentro de uma secretaria de turismo municipal, avaliar, primeiro, se a gente tem viabilidade de se implantar um projeto, se eu tenho recurso financeiro, se eu tenho recurso humano de pessoas interessadas, se eu tenho entidades interessadas com esse objetivo, se eu tenho meios de hospedagem, o que eu tenho hoje dentro desse projeto que seja viável realmente fazer esse trabalho, né? Óbvio, a gente precisa botar essas pessoas de alguma maneira para sentar, conversar. E muitas vezes esse é o trabalho que o Contour pode fazer, avaliar essa viabilização, né? Verificar se em algum momento vai ter verba para fazer alguma implementação, para poder fazer a execução. Então, esse é o principal objetivo dessa primeira etapa, tá? Que é avaliar essa viabilização de toda a estrutura. A gente passa para a segunda etapa, que é um levantamento técnico. Esse levantamento técnico ele pode ocorrer muitas vezes com a contratação de equipes técnicas que vão para a região, com uma visão de um olhar turístico diferente, né? Ou às vezes, em alguns locais, ela acontece esse levantamento técnico inicialmente pelos ciclistas locais, né? Propriamente é ir a campo e realizar uma análise dessa região de interior, identificar onde estão as hospedagens, identificar onde estão os atrativos turísticos, ver todas as ferramentas turísticas que a prefeitura ou que as prefeituras já possuem catalogadas, fazer uma análise desse território, por onde as pessoas estão pedalando, conversar com os ciclistas locais, olhar mapas de uso, né, hoje através de ferramentas que a gente tem eletrônicas, por onde as pessoas estão trafegando de bicicleta, por onde elas já passam. Então, começar a fazer uma análise técnica e montar um produto adequado para o mercado, avaliando sempre aquelas questões que eu trouxe lá atrás, né? O que o público, o que o mercado procura? Se ele procura rotas de 2 a 3 dias, se eu quero 50 quilômetros, isso aqui é o melhor, isso aqui é o melhor nicho de mercado. Eu vou atender o maior público, né? Então, o levantamento técnico tem que olhar para isso e começar a adequar esses produtos, esse levantamento dentro dessa necessidade. Quanto mais ajustado tiver, maior a possibilidade de dar certo esse projeto para ser implementado. A gente passa para a implantação, então, que é pegar todo esse levantamento técnico que foi analisado, aprovado, não só pelos técnicos, mas também por todos os envolvidos no projeto, seja comunidade local, poder público, cidades privadas. Então, ele é um projeto que realmente foi abraçado e todo mundo comprou a ideia, ele vai para a parte de implantação. E aí, quando a gente fala em implantação, sinalização, seja ela rústica, com placas, fazer algum material de divulgação, fazer testes, botar ela em prática, conversar, capacitar a parte dos meios de hospedagem, capacitar restaurantes para que eles entendam o que esse público prefere comer, entender na hospedagem que o ciclista, quando chega lá com a bicicleta, a primeira coisa que ele pergunta é onde é que a minha bicicleta vai dormir. Depois ele vai se preocupar se tem lugar para ele tomar banho, onde ele vai deitar. Mas a bicicleta dele precisa ficar bem cuidada. Então, é entender essa linguagem, entender esse público, né, adequar tudo isso. Para daí, depois de tudo implantado, tudo pronto, aí sim a gente partir para uma etapa de lançamento. Tá? Isso é extremamente importante, porque hoje, muitas vezes, a gente tem as etapas de lançamento
lá antes até muitas vezes de uma análise de viabilização ou de um levantamento técnico. Muitas vezes algumas entidades, alguns poderes públicos estão mais preocupados em lançar um produto no mercado para dizer que tem, antes de se preocupar com uma implantação. E aí o que acontece? As pessoas vão para a internet, vão para a cidade, procuram informações de como fazer o roteiro, de como passear por lá, ou como encontrar, ninguém sabe, o meio de hospedagem não conhece a rota, o barzinho nunca sabe que passa um monte de ciclista na frente, mas não sabe para onde vão, para onde vem, não conhece nada. Então, essa etapa de lançamento ela tem que acontecer somente após a implantação. A gente vai daí para uma etapa de divulgação, né? Ela começa já junto com o lançamento, mas a gente começa a fazer divulgações, seja local, regionalmente, pensar numa feira de atividade de natureza já na região, às vezes a nível de Brasil, e aí tudo isso vai ganhando forma, tudo isso vai ganhando representatividade para a gente aumentar o tráfego de pessoas para cá. E uma etapa final que ela vai sempre existir, que é a etapa de manutenção. Não adianta vocês pensarem em implantação de uma rota sem ter manutenção. Vocês vão implantar uma rota, mesmo na época de lançamento, já está tendo que fazer manutenção dela. Então, precisa se pensar em toda essa etapa lá de viabilização, como será feito todo o processo de manutenção dessa rota. Quem vai fazer, de onde vão vir os custos, como nós vamos avaliar todo esse processo. Né? Então, muitas vezes aí o auxílio de uma consultoria externa vai trazer cases de sucessos aí a nível de Brasil, alternativas, de como vocês podem chegar num ponto de poder ter uma arrecadação financeira envolvida com o cicloturismo que possa fazer essa manutenção também. Quais são aqueles requisitos principais do lançamento que eu comentei lá? Né? Eu trago esses itens aqui para deixar bem pontuados, né? Principalmente porque depois dessa apresentação eu vou deixar com o Paulo também para que ele compartilhe com vocês, porque aquele item que eu comentei, né, da quantidade de circuitos lançados. Então, a gente precisa ter um traçado adequado, né, aquele traçado que está de acordo com o mercado, com uma sinalização completa, uma validação dessa sinalização. Os ciclistas locais, quando estão junto ao projeto, ajudam muito nesse processo de validar a sinalização, testar a sinalização, ter uma garantia de que ela está funcionando. Guias de orientação, esses guias funcionam bastante para a gente divulgar os atrativos naturais, sejam eles, inclusive, entidades privadas, através de alguma associação das entidades de turismo, para que possa trabalhar com publicidade, mostrar o que a cidade tem de serviço, né? Um atendimento especializado. Quando a gente fala especializado, é uma pessoa que possa responder as pessoas, que possa responder os ciclistas na linguagem dele, né? O ciclista que vai para a região, muitas vezes ele vai fazer perguntas que um leigo, que não é do mercado da bicicleta, ou que não é acostumado a viajar de bicicleta, às vezes não sabe. Qual é a medida do pneu ideal que eu posso pedalar aí? Dá para pedalar com bike de ciclocross? Tem muito buraco? Qual é a relação da bicicleta que eu preciso usar? Né? Quantidade de dentes na catraca traseira? Então, são informações que muitas vezes o ciclista vai perguntar que quem não é do ramo não consegue entender, interpretar e responder da forma ideal. Então, um atendimento especializado vai aumentar o nível de entrega dessa rota de cicloturismo. Uma governança estruturada, né? E aí, quando a gente fala de governança estruturada, ela é muito parecida com cultura, onde a gente tem a presença de poder público, entidades privadas, sem esquecer, né, da sociedade, o pessoal está envolvido. Essa governança é importante estar estruturada, bem articulada, para que se faça principalmente as etapas de manutenção posterior. Website com todas as informações. Lembram lá no início que eu comentei a facilidade de achar os dados e os dados estarem coerentes com o que a pessoa vai encontrar no mercado, né? As redes sociais ativas, frequentemente atualizadas, divulgando, repostando fotos do pessoal que vem para a região, e uma capacitação da cadeia produtiva, né? Seja restaurantes, bares,
hospedagem, capacitar frequentemente as pessoas. E aí, quando a gente fala em capacitar, não é treinar elas para atender o cicloturista como ele quer. É capacitar elas para que elas entendam o que é essa rota de cicloturismo, aonde ela passa, aonde estão as subidas, o que a pessoa vai encontrar. Olha, pedala aqui, daqui 3 quilômetros vai encontrar um visual legal, vai achar um ponto para parar, vai ter um café aqui, vai ter um café lá. Conhecer a rota, conhecer os parceiros locais. A capacitação é muito mais do que treinamento do que ela faz da atividade dela, mas é uma capacitação para a rota desse cicloturismo. É extremamente importante esse processo de capacitação da cadeia produtiva. Quando eu falo das etapas e desses itens, é por causa de um número alarmante, inclusive, tá? 80% das rotas lançadas comercialmente, elas não estão ativas, tá? E isso muitas vezes é por aquela questão do processo de desenvolver ou lançar rotas sem serem divulgadas, né? Sem estarem prontas e preparadas, né? Isso é um número que impressiona, porque se não se executar todas as etapas, se não se levar em conta todas essas questões, pode ser mais uma rota que não vai dar certo, ou que vai ser feito investimento, que alguém teve uma ideia, ela foi lançada comercialmente, mas ela nunca foi implementada, ela não está ativa. A hospedagem não conhece ela, e, né, não tem nada de estrutura para ela, não tem uma placa de sinalização, não tem nada que realmente faça com que aquele projeto que alguém algum dia tirou ou quis tirar do papel, ela fosse realizada. Então, é extremamente importante que se dê uma atenção para as etapas de projeto, para as etapas de implementação de uma rota, para que a gente possa chegar em toda uma estrutura de uma rota adequada, pronta para o mercado, para que a gente não seja mais uma rota, né, que vá estar aí dentro dos 80% de morte das rotas de cicloturismo, né? E aí a grande maioria perguntaria, né? E aí, quais seriam os próximos passos ideais para se começar a pensar no cicloturismo com uma importante atividade, né? Normalmente, na região, né, Minas, o SEBRAE tem realizado grandes trabalhos junto a algumas cidades, né, puxado à frente para desenvolver rotas, né, mas fica uma ideia e uma dica de se poder criar um grupo de trabalho, muitas vezes ou ligado ao concurso, ligada a alguma outra entidade, um grupo de trabalho que realmente possa também, se for o caso, estar desligado dessas entidades, mas é super importante fazer uma união dessas pessoas, começar a identificar quem são os interessados, né, tentar agregar no mesmo grupo entidade privada, poder público, sociedade civil, começar a conversar especificamente sobre esse tema para começar a fazer um projeto de viabilização do trabalho de uma rota, identificar por onde que dá para ir, se tem um SEBRAE que pode ajudar, se tem localmente alguém que possa trabalhar num projeto desse, que possa contribuir com vocês, né? Quem é que teria o conhecimento para fazer umas análises técnicas, começar a formular tudo isso para que se possa fazer o desenvolvimento e começar a trabalhar em cima do cicloturismo como uma importante vertente de absorção de público de turismo para a região. Esse é um dos principais itens que eu acho super pertinente e que pode ser um excelente passo para que se possa dar na sequência. Eu vou chamar o Palmas aqui para falar também. Palmas, tu consegue entrar aqui na apresentação? Estou aqui. Beleza. Uh,
Acho que tu tinha me passado ali alguns números também, né? São novidades ali que saiu na última semana, saiu uma documentação sobre saiu um manual de sinalização, né? Sobre circuitos de cicloturismo. O lançamento foi na última semana, sexta-feira passada, então é bem legal. Esse guia está disponível, Paulo, mas eu não sei se tu, acho que tu Não, depois pode compartilhar com o pessoal, né? quem passou foi o Christopher, eu não Foi o sabia. Christopher. Tá, Isso é um trabalho que foi feito a nível federal, tá? Ele já estava aí 1 ano sendo trabalhado. O Christopher já botou o link aqui, né? Uhum. Oi, boa noite. Coloquei o link, sim. Está disponível para baixar em baixa resolução e em alta resolução. Isso. Esse é o primeiro manual que sai a nível federal para padronização de sinalização. Já é um bom trabalho. Como eu venho falando, o governo federal vem também olhando o cicloturismo como uma importante vertente, né, de atratividade turística, né? O que tu passasse aqui também foi, eu acho que a pesquisa de cicloturismo, né? De número de ciclistas, né? Isso é algo que a Aliança Bike está fazendo aí nos últimos anos. E a gente vê um vertente aumento, né? De número de cicloturistas aí nos últimos anos, principalmente o Caminho da Fé aí que vem apresentando. O último ano, 2024, foram 54.800 ciclistas. Então, só para a gente fazer um comparativo lá com o valor europeu, que já era bom receber 8, 10 mil cicloturistas ano, hoje uma região, uma rota, óbvio, ela é longa, é mais completa, mas quase 60 mil cicloturistas passando na região, né? Paulo, queria agradecer, me colocar à disposição também aí para... Tem uma pergunta, Léo. A Estrada Real, ela passa aqui por Itamonte. Você consegue visualizar algum produto cicloturístico conectado formalmente ou mesmo informalmente a essa rota? Então, a Estrada Real, ela não teve um importante impacto no cicloturista, né? Porque ela é uma rota que, na verdade, não foi direcionada para esse mercado, né? E isso é um dos pontos que gera grande reclamação, na verdade, de muitas pessoas que foram fazer ela, né? Ela não está focada no mercado. O que é importante e o que vale a pena ser feito, que eu sempre indico em algumas consultorias, quando a gente tem rotas de apelo histórico muito importante passando na cidade ou na região, é que se faça uma sobreposição e se aproveite desse nome, né, ou dessa visibilidade que a Estrada Real tem, passando para que as pessoas, mesmo que não sejam as que passem de bicicleta, que as que passem de carro, que passem de cavalgando, elas vejam que existem opções alternativas da rota, que ela pode, daquele ponto, ter um apelo para ficar mais tempo em Itamonte, que ela fique mais opções, mais dias em Itamonte, aproveitar da rota com um projeto local para fazer aquele aumento da taxa de permanência na cidade. Isso é a grande pegada que vocês podem fazer na cidade, tá? É até melhor fazer um trabalho desse do que muitas vezes o pessoal às vezes, eu quero trabalhar como um ramal do Caminho da Fé, eu quero tem tanta bifurcação, muitas vezes é mais fácil eu convencer a pessoa apresentando para ela todos os atrativos, né? O Jeff está perguntando sobre precificação. Jeff, se tu puder só dar uma esclarecida a precificação específica, assim, do qual que seria o objetivo, que daí eu posso ser mais preciso, provavelmente. Boa noite, eu vou mandar áudio, acho que vou falar por áudio, aliás, né? O que a gente deve considerar, além de dias na cidade, dias de trabalho andando com o pessoal, e as principais considerações que eu tenho que levar e ter para precificar o valor desse passeio, daquela rota e tal. Entendi. Olhar isso como um produto mesmo, né?
como a venda de um produto, né? Então, a precificação, hoje, vamos falar assim, o mercado da atividade outdoor, né, ele tem, né, praticamente duas separações, né, onde a gente tem as operadoras entregando isso como um produto pronto, né, e aí entra essa questão da precificação que está falando, e a gente tem o trabalho que a gente chama do autoguiado, que é o turista indo para a região e consumindo, né. Dentro da precificação, quando a gente fala como operador, uma das coisas que é super importante ser trabalhado na região também é que vocês possam ter uma diferenciação perante o turista normal, né? Que seja, às vezes, uma taxa de desconto, que seja uma tabela de preço diferenciada, para que vocês consigam, como operadora, trabalhar com um preço justo para o mercado, né, através de alguns benefícios, porque se vocês trabalham com turismo, vocês vão fazer toda a facilidade, né, de organização, pegar os dados do cliente, levar isso prontinho, seja para a hospedagem, vai levar todos aqueles clientes, 6 clientes, 10 clientes, daqui a pouco 30 clientes, para um único restaurante. Então, precisa ter esse relacionamento. Os empreendimentos, principalmente, que estão ligados, precisam entender a importância da operadora local, ter esse diferencial para que a rota fortaleça mais a região, tá? E é extremamente importante que eles entendam que você é mais a operadora é mais um dos parceiros comerciais da rota, né? Ela não está ali para sugar, né? Ou seja, reduzir o ganho desses comerciantes, mas ela está ali para somar, porque muitas vezes é esse operador que vai para uma feira, que vai vender a cidade de Itamonte como uma região turística, né? Ele vai dar a cara dele lá, né, no mercado, fazendo toda essa divulgação. Então, essa parceria é importante, porque a gente vê acontecendo na grande maioria dos circuitos do país, operadoras de fora vindo operar na região, né? Então, vamos pegar, sai a operadora aqui de Santa Catarina, que poderia estar operando focada ali no Vale Europeu, e vai lá para o Caminho da Fé oferecer um passeio no Caminho da Fé e concorrer com o local lá e muitas vezes brigar no preço. É bom isso? É bom. Só quando a operadora local ela não tem algum benefício diferenciado, ela começa a ter dificuldades no mercado e às vezes ela começa a ir para outras regiões, inclusive fechar. Então, essa questão é algo super importante que a gente vem batalhando nos últimos tempos para que entendam essa diferenciação, tá? O que não pode esquecer, questão comercialmente aí a gente já entra a questão de seguro, né? Eu sou obrigado a ter isso. Hoje o mercado de ciclistas, cicloturistas, vem procurando por uma cadeia que você pode analisar em cima disso, que é a oferta da bicicleta já na região, o aluguel da bicicleta. Então, um mercado que está super aquecido, principalmente porque é um mercado, né, de bicicletas elétricas vem aumentando consideravelmente, né, principalmente a região próxima a Itamonte. Então, é algo que pode se avaliar como suplementos de venda, às vezes esses serviços extras, né, os serviços extras de lavação de bicicleta, de manutenção pós-viagem, que é deixar ela desmontada e limpa para a viagem, né? E aí avaliar toda a questão que a gente tem de normas técnicas, com quantidade de pessoas, o seguro, o que eu sou obrigado a entregar, tudo isso vai impactar nessa parte financeira. Fazer uma precificação adequada é essencial. No Vale Europeu, os primeiros anos, assim que as grandes operadoras começaram a trabalhar ali, tinha muita operadora que errava muito na precificação, não tinha uma margem de segurança. A gente sabe que no início muita coisa dá errado, às vezes dá uma coisinha aqui, uma coisinha lá, e aí muitas acabaram iniciando, tendo dificuldades na operação por falta de cuidados com a precificação. Normalmente, nas regiões onde o Sebrae atua, o Sebrae tem uma parceria e ele oferece um apoio muito legal para trabalhar com essa parte de precificação de produtos.
tá? Então, é super interessante, de repente, procurar isso aí. Fala, Paulo. Uma dúvida, Léo, qual que seria o passo, assim, é contatar o Sebrae e dizer, ó, temos aqui um grupo interessado, como que funciona isso? Cara, o processo ideal, o próprio Contur pode encaminhar uma solicitação ao Sebrae. Muitas vezes o Sebrae fecha contrato com as prefeituras. Eu não sei como é que é aí na cidade, tá? Quando se tem esses contratos fechados, o próprio Sebrae traz algumas capacitações, traz algumas coisas. Então, teria que identificar como que está esse relacionamento, né? E avaliar daí via o próprio Contur, pode fazer isso, né? Pode fazer uma tentativa de aproximação com o Sebrae regional. Eu posso tentar identificar qual que é a região aí que atende vocês, porque eu não sei de cabeça agora qual que seria, tá? Em Minas, a região que pega aí, a IGR que pegaria aí vocês. Mas Minas Gerais, né? Itamonte, Minas Gerais, vou te falar que o Sebrae está muito presente. O ano de 2024 trabalhou muito em projetos. Só eu, nos últimos 2 anos, em Minas Gerais, entreguei, eu acho que 5 projetos de rota, né? O que o Sebrae faz? Ele consegue viabilizar a parte financeira de contratação de equipe técnica, desenvolvimento de material, de logo, de branding, capacitação. Ele consegue fazer tudo isso. O que o Sebrae não faz é a implementação, ou seja, o Sebrae não vai lá e bota uma placa, ele não consegue fazer isso. Para isso, precisa-se conseguir outras contrapartidas. Então, o primeiro passo era ir atrás do Sebrae e ele, junto com vocês, avaliar, né, se existe já algum contrato a nível regional que inclua o município e avaliar a possível realização de um trabalho técnico na região. Ok. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Boa noite, gente. Tudo bem, Ivo? Prazer falar com você. O Henrique, deixa eu apresentar o Henrique. O Henrique, Léo, é o presidente do Contur, então a pessoa certa já está aí. Ó. Eu estou ouvindo aqui, Paulo, parabéns também e muito obrigado aí pela força e por trazer isso para a gente. É muito enriquecedor, né? Léo, respondendo aqui, o Sebrae, aqui é o Sebrae de São Lourenço, da microrregião aqui, que atende Itamonte. Eu estava ouvindo você falar, e a gente tem aqui já uma rota, que pode se chamar de circuito, que é o Circuito dos Anjos, né? E ele também ele também se faz, é o cicloturismo, só que ele não funcionou, né? Assim como a Estrada Real, também esse Caminho dos Anjos, ele não funcionou como ele deveria. E você sabe apontar para a gente por que ele não deslanchou, vamos dizer assim? Então, Henrique, é difícil falar, né? Assim, eu não tive tão presente com o projeto, eu conheço o Caminho dos Anjos. Quando a gente trabalha, eu sou um pouco chato, né? E aí entra a questão da consultoria, dessa questão de metodologia, né? Dos pré-requisitos que a gente acaba trazendo para poder fazer a implementação da rota. Quase 100% dessas rotas que não funcionaram, elas falharam num daqueles itens. Algo daquilo não foi entregue, tá? Então, assim, a gente poderia apontar alguns, né, ali para o caminho dos anjos que poderiam ser os responsáveis por que ela facilmente não foi para frente por essas questões, né? Talvez faltou informações mais claras, precisas, para que as pessoas fossem para a região, soubessem o que elas estariam encontrando ali na região. A gente escuta, né, no meio que acabam passando por aí, muitos cicloturistas dando os feedbacks, só que são individuais, né? A gente não vai ter um resultado final que vai chegar ali, botar o dedo na ferida e dizer, olha, isso deu errado, né? Às vezes é uma etapa ou um processo, às vezes fazer uma análise da rota
como ela está atualmente, né? Avaliar se ela tem um diferencial competitivo no mercado hoje que possa trazer a pessoa para a região, e aí, inclusive, identificar, não, parte daqui em diante, ajusta o que deu errado para que seja possível fazer a implementação dela corretamente. Mas, com certeza, a primeira etapa seria pegar todos esses pré-requisitos que a gente fala e fazer um check em cada um, e provavelmente ali vai aparecer precisamente aonde que falhou, né? Falhou no site, falhou na divulgação, falhou em talvez não estar estruturada para operadora, mas também para que a pessoa venha fazer sozinho. Vai ter alguma coisa que vai ficar bem claro ali, e talvez uma análise mais detalhada seria importante. Perfeito, perfeito. Eu tenho quase certeza também que o poder, aqui, o município, né, onde passa o Caminho dos Anjos, eu acho que é muito isolado. Eles não comunicaram, né, Paulo? Não sei se só eu vejo assim, mas fica muito isolado, né? Os municípios não participam em nada. Então, eu acho que também, né, essa troca não existe. Então, Não fica bravo comigo. Eu já fiz o Vale Europeu e fiz esse Caminho dos Anjos. O Vale Europeu é legal, é tudo super estruturado, sabe? Eu vejo como uma rota só vai. Agora, esse caminho aqui em volta do Parque do Papagaio é uma das coisas mais lindas que eu já pedalei. Já. É incrível, assim. É um puta potencial que a gente tem aqui do lado nosso e não está sendo explorado. Eu costumo dizer, Paulo, que o Vale Europeu deu certo porque ele virou um produto, entendeu? E, cara, turista, quando a gente fala no turista, ele quer comprar um produto. Ele quer tudo pronto. Ele quer saber onde ele vai dormir, onde ele vai comer, o que ele vai pedalar. Isso é um produto. Ele tem início, meio, tem a entrega, né? Ele tem uma capa, ele tem um branding, né? É chato falar de marketing hoje, né? Parece que tudo tem que virar marketing. Uma rota para pedalar tem que virar marketing? Tem. O fato de trazer equipe técnica que vai fazer um branding bom com um produto, às vezes vai fazer a diferença de ele realmente ser algo que vingou, que deu certo, e algo que não vingou. Como tu falaste, o Vale Europeu, cara, é tudo muito bonito, mas não é a beleza, não dá para dizer que é a maior beleza do Brasil tá ali, na verdade. O pessoal se encanta porque vem, pedala, ao mesmo tempo dorme muito bem, come muito bem, bebe uma boa cerveja, bebe um bom vinho, tem atrativos, ele vai visitar uma fábrica de chocolate, ele vai visitar uma fábrica de cachaça, ele pode visitar alguém que planta café, ele vai conhecer embutido, ele vai comer comida europeia. Então, a junção dessa entrega é super importante para dizer assim, ó, a gente tem um produto realmente eficaz que é possível vender, eu tenho como vender isso. Então, às vezes, essa é a questão. Talvez o caminho aí ao redor da serra, porque a serra é linda, cara, vai fazer um diferencial fantástico no visual se a gente conseguir estruturar ele ao redor para fazer a entrega. Acho que o Christopher levantou a mão. Pode falar, Christopher. Oi, gente. Boa noite. Então, deixa eu só me apresentar primeiro, né? Meu nome é Christopher, eu cheguei há pouco tempo na região, eu trabalho no ICMBio, né? Então no NGI Mantiqueira, né? Na APA da Mantiqueira. Mas tenho 20 anos aí na carreira ambiental, né? Mas também mais ou menos esse mesmo tempo que eu estou no mundo da bicicleta, praticando mountain bike, sou cicloturista, tudo que mexe com bicicleta eu gosto, né? De deslocamento urbano. Mas, assim, uma coisa que eu queria trazer, assim, eu quero participar dessa discussão, né, no que eu puder contribuir, né, já que eu estou na região, moro em Passa Quatro, mas estou do lado, né. E, assim, talvez, o Ivo, por exemplo, tem a Convale, né, todo ano tem no Vale Europeu, a conferência do Vale Europeu aconteceu em junho desse ano. Ano passado eu participei lá de 2 mesas. Eu acho que é importante, né, talvez, né, para amadurecimento dessas coisas, participar desse tipo de fórum, né, que é onde são discutidos, o Vale Europeu é isso, dispensa apresentação, é um case de sucesso gigante, de um consórcio,
né, que deu muito certo. E aí eu falo dessa coisa do consórcio também por conta de... eu ia falar da Volta dos Anjos, né? Aí foi falado. São vários municípios. Talvez a vontade que Itamonte tem não seja a mesma vontade dos outros, né? Essas coisas têm que estar alinhadas, né? Aqui pertinho, eu já fiz também a Volta das Transições, né, que são 7 dias. É bem bacana, mas eu não sei se deu tão certo, né? Então, a gente tem que aprender com essas experiências, o que deu, o que não deu. E assim, tem muito gestor disposto a conversar. Eu acho que também tem que abrir essa porta de conversar com gestores de outras voltas, sabe? Conversar com a Arlete no Vale Europeu, conversar com a Camila no Caminho da Fé, conversar. Então, assim, tem que ter muita porta aberta e essa coisa da consultoria do Sebrae, cara, que tem os caras estão aí nesse métier de produto, mas assim, é mais nesse sentido, e assim, e colocar também à disposição dessa discussão aí, porque é um assunto que me interessa bastante, assim, que toca demais meu coração, lá fora o lado profissional. Legal. Valeu, obrigado, Christopher. Bom, a gente acabou não se esbarrando ainda, em breve, provavelmente, em algum evento a gente deve estar junto aí. Mas é bem isso, assim, a maior dificuldade, esses trabalhos que a gente vem executando em Minas, eu já trabalhei em projetos municipais, em projetos regionais que estão dentro de uma mesma IGR, que facilita um pouco, e aí em projetos que estão com IGRs diferentes, né, que até o ano passado era circuitos, agora eu não sei como é que eles estão chamando as instâncias de governanças aí, né? Mas isso às vezes é uma forma também de iniciar o trabalho, né? Identificar aí esse perímetro urbano ao redor da Serra do Papagaio, ver como estruturar de uma maneira que esses municípios, o poder público dos municípios podem trabalhar em conjunto, porque a grande dificuldade na hora que vai implementar alguma coisa é essa, chegar no mesmo time em todos os municípios, né? Que o município A, o município lá da etapa 4, também estejam fazendo a sinalização no mesmo padrão, que sigam o mesmo projeto, que estão seguindo o manual, que a comunicação é a mesma, porque senão o cara começa a pedalar, lá no 4º dia ele passa por uma cidade que ninguém sabe de nada, ninguém nunca viu informação sobre o circuito, porque ficou um trecho lá sem placas. Então, é super importante esse envolvimento de todos. Aqui nós fazemos parte do circuito da EGR, né? Circuito Terras Altas da Mantiqueira. Itamonte faz, agora Passa Quatro saiu. Passa Quatro agora faz parte do Circuito das Águas. Mas, se eu não me engano, são 7 cidades. E assim, já teve um trabalho desse no passado, de fazer um circuito turístico aqui nessa cidade. Não um circuito turístico, mas cicloturístico. Nessa cidade, mas não funcionou. Assim como o Caminho dos Anjos, eles também não funcionaram. Justamente porque a conversa, como o Christopher falou, talvez a vontade de uma cidade não seja a mesma da outra, o empenho de uma cidade não seja da onde, é onde que esbarra, né? Eu acho que esse é o grande problema aqui, que são cidades pequenas, mas o município é muito grande e talvez cada um tenha sua prioridade e talvez o gestor não queira dar a prioridade necessária. Então, quando se depende muito do poder público, eu acho que vai até um ponto. Depois tem que estar muito bem alinhado isso como você falou, como um consórcio, talvez, que só com a vontade eu acho muito complicado disso sair, né? Posso colocar mais um ponto, Ivo? Fica à vontade. Que eu lembrei, assim, essa coisa dos municípios e tamanho, e talvez poder econômico também, às vezes, não é igual, né, a capacidade de contribuição. E isso tem que ser entendido nessa conversa. E acho que o exemplo do Caminho da Fé é muito legal com isso. O Caminho da Fé é um consórcio, agora eu não vou saber o número de municípios, talvez o Ivo saiba falar o certo, mas a contribuição desses municípios estão querendo rever isso, mas desde o início até agora, ela é diferente. E tem a ver... Aí tem um monte de coisa que faz parte do cálculo, tem a ver com
a quantidade de pessoas que passa lá, a capacidade contributiva do município. Então, assim, essas coisas têm que ser pensadas também, para ficar, porque assim, parceria é um negócio que tem que ficar bom para todo mundo, né? Então, acho que a gente tem, na hora de conversar com os demais, tem que ser pensado dessa forma também. Câmbio. Exatamente. Quando a gente fala, né, numa rota intermunicipal, isso é uma grande dificuldade. Muitos acham que o Vale Europeu é mil maravilha, quando a gente fala, pô, legal, lá tem um consórcio, tudo muito fácil. Mas na época de implementação, a gente teve desistência do município porque ele pagaria por número de habitantes. E o valor que ele pagaria era o dobro do que somando os outros 8, de tão grande que ele era comparado aos outros municípios. Então, tudo muda, assim, não é fácil, e também não dá para dizer que existe uma receita de bolo pronta para todas as regiões. Vai ter região que vai ter que sentar, estudar, e aí nessas etapas eu falo que é muito importante o Sebrae. O Sebrae tem um papel muito grande, muito importante, tem uma equipe de consultoria em Minas Gerais mesmo, muita gente trabalhando com turismo através do Sebrae, e ele consegue trazer todo esse apoio de consultoria viabilizado para as cidades, né? Trazer uma mentoria, trazer alguém que é especialista em gestão, em governança, para desenvolver junto com a comunidade local uma governança que seja adequada para a realidade, seja municipal, seja regional, mas é entender como que está todo esse cenário de vocês e realmente fazer algo específico para vocês, olhando as melhores práticas aí que tem de mercado. Que é isso que a gente vê, não só nessa etapa de implementação, a gente vê isso nascendo em diversas áreas, né? Analisar as boas formas de se fazer algo, ajustar ela à tua realidade e replicar. Vai se errar, mas também vai se acertar. Mas esses são os principais caminhos e tem que se usar dessas ferramentas. Mas a gente, eu acho que era isso mais ou menos que tinha para contribuir da apresentação. Se tiver mais alguém que tem alguma dúvida, eu fico à disposição também. Me coloco, né, eu vou deixar a apresentação com palmas. Como eu falei, eu acho que como ponto importante daqui, aquelas pessoas que tiverem interesse em levar o cicloturismo, né, uma análise de um projeto desse para frente, se puderem encaminhar uma mensagem, todos devem ter recebido o contato do Palmas, mas de repente já fazer isso para que se monte, né, um grupo de trabalho que comece a pensar em cicloturismo. Eu sei que, né, Itamonte está começando aí uma série de apresentações, vão falar sobre outras vertentes, muitas vezes elas podem se apoiar, o cicloturismo pode se apoiar com outras atividades, pode também contribuir com outras atividades. Mas é super importante, quem quer levar essa pauta para frente, fazer esse contato com o Palmas, colocar ali para criar esse grupo de trabalho e dar uma sequência, e eu vou ficar à disposição para ajudar no que for preciso aí pela região. Tá. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos do Contur também. Agradecer ao Henrique, né, presidente do Contur, por ter possibilitado essa conversa. Vou conversar, então, com ele para a gente ver com a Secretaria de Turismo do Sebrae como que funciona isso. E aí eu mando, quando tiver alguma coisa, eu mando uma mensagem para quem se inscreveu, né, nessa conversa para fazer parte do grupo, se surgir esse grupo e tudo mais. Paulo, assim, a gente agradece você pela sua iniciativa. A gente só acompanhou a sua ideia aí, foi fantástica. O Rafael, não sei se está aqui ainda, mas o Rafael pode até responder para a gente se tem esse convênio ainda de Prefeitura e Sebrae, ou se ele não tiver, a gente depois pergunta isso no grupo lá. E assim, o conselho, ele pode dar seguimento, ele pode dar andamento nesse projeto, nessa busca de parceiros, enfim. Sim, o conselho pode fazer isso, pode dar sequência e acho que é a melhor forma de botar isso para frente, é o conselho puxando também. Perfeito. Obrigado, viu? Valeu todo mundo, gente. Obrigado, Léo. Valeu, obrigado também. Obrigado, Léo. Abraço, Palmas. Até mais. Tchau, pessoal.
Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite, gente. Valeu. Boa noite, pessoal. Valeu. A mãe dele pegou e falou assim.